estamos cá. Aqui estamos. Olá. Olá agora no Instagram, no meu perfil pessoal. O Instagram e o Facebook do De Barriga, as novas páginas não têm ainda 60 dias. Só ao clicar é que percebemos que não seria possível fazer o direto através destas páginas. Portanto, se falaram neste direto sobre como cuidar da mama com alguém das vossas relações, por favor, partilhem o link, que seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, para dar nota de que de facto não conseguimos fazer através das nossas novas páginas porque têm menos de 60 dias. Aproveito para dizer que efetivamente, final do mês, as páginas encerram de vez e vão desaparecer. Tenho passado os meus dias manualmente a descarregar fotografias e textos que constam desde a criação da primeira página em 2011, porque já me custa imenso deixar famílias e história e vida para trás, mas irei transitar, iremos republicando os conteúdos válidos e algumas memórias, que aviso já, a qualidade fotográfica em 2011 nada tem que ver com a qualidade fotográfica em 2025, quem diz fotografia diz vídeo, mas é história, tal como quando mudei de instalações, a sensação dos primeiros dias e meses é de um espaço sem vida. Também tenho ainda essa sensação nas novas páginas de Facebook e Instagram, mas é uma decisão difícil, mas que teve que ser tomada porque a Meta não nos estava a resolver o problema e precisávamos de continuar a fazer chegar as nossas mensagens para podermos continuar, a colocar cada vez mais crianças em segurança, a não esquecer aquilo que nos fez chegar até aqui, e hoje é momento de voltar à origem. Para quem não sabe, a ideia era abrir as novas páginas com o tema da amamentação, que foi a minha primeira paixão. Foi a razão pela qual o projeto inteiro nasceu, o De Barriga, que era o centro pré e pós-parto. Portanto, hoje queria falar um bocadinho sobre isso e como cuidar da mama, porque ela, no momento em que o bebê nasce, passa a ser património familiar, como eu costumo dizer. É da mãe, intrinsecamente, a mama. É também do bebê, porque é através dela que se recebe o alimento, e não deixa de não ser do casal também. Não escamotear isso, também faz parte da vida do casal, esperamos. E portanto hoje vamos falar sobre como cuidar da mama durante o momento da amamentação. Esta é a nossa origem. Eu hoje tinha a intenção de vos pedir para fazerem como se estivéssemos em pleno período de pandemia, em que se publicavam em todos os grupos autênticas feiras online de vender tudo e mais um balde de plástico para passar mensagem. Primeiro, porque as pessoas não tinham acesso à informação. Segundo, porque as pessoas não tinham acesso aos produtos. E terceiro, porque as empresas não tinham acesso aos clientes. E neste momento estamos a passar um pouco por uma situação assim. Temos mais dificuldade de acesso aos clientes e, portanto, ia-vos dizer, partilhem massivamente. Não sei o que vos diga, este é o meu perfil pessoal e, portanto, em termos de Instagram, em termos de Facebook, é o perfil antigo, vai transitar seguramente, alguém há de resolver essa questão. O meu perfil pessoal cada vez mais terá conteúdo profissional também, portanto partilhem. É sempre uma forma segura de manter a relação, mais do que a conexão, esperamos que seja mais profundo do que só conexão. E hoje tenho aqui algumas coisas então para vos falar sobre como cuidar da mama. Obviamente que falar sobre cuidar da mama sem falar do processo da amamentação em si, terá aqui momentos que vos poderão parecer mais estranhos, mas vamos por partes. Vamos assim, num glance. Não quero tornar este direto para mais agora aqui nas páginas que não são as que queremos semear assim tanto, mas o conteúdo aqui fica. Não quero tornar demasiado extenso. A minha aula de amamentação costuma ser entre 3 a 4 horas, portanto, se estiverem interessados, estou disponível. E falamos do processo e de como acompanhar o processo em termos de suporte.
Não posso deixar de fazer aqui uma coisa muito rápida sobre o processo. O processo é, antes de mais, uma decisão em última instância da mulher, mas uma decisão do casal. Quero ou não quero amamentar. É uma decisão tomada à la Alcoólicos Anónimos, como eu costumo dizer. Ninguém assina um contrato vitalício. Quem diz vitalício diz de 6 meses, diz de 2 anos, que são aquilo que são os ideais segundo a Organização Mundial de Saúde, mas ninguém assina um contrato dessa forma, ninguém se pode comprometer dessa forma, porque dessa forma, ao primeiro obstáculo, eu estou a olhar para os 6 meses e a pensar, não quero, não consigo. Vamos assumir o compromisso numa base diária. Eu todos os dias devo, ao acordar, enquanto escovo os dentes, enquanto lavo a cara ou enquanto dou um jeito ao cabelo, sim, porque não é ir ao cabeleireiro, pós-parto é dar um jeito ao cabelo, eu devo pensar, hoje eu quero ou eu não quero, e tomar essa decisão. Portanto, vamos ver, ok, a decisão está tomada, eu quero, o que é que eu preciso, de que recursos é que eu preciso para conseguir. E eu costumo dizer que a primeira coisa é conhecer o processo de que quando o bebê nasce é colostro, de que 3 a 7 dias depois temos aquilo a que nós chamamos a descida de leite ou a subida de leite, depende do profissional de saúde, que é o momento em que passamos de meras gotinhas e de 5 a 8 mililitros de leite, sim, 5 a 8 mililitros de leite, quando comparamos com café expresso, que tem 25, 20 a 30, depende dos gostos, mas mais ou menos isso. Quando falamos de colostro do primeiro leite materno, riquíssimo e perfeitamente adequado, não só às necessidades nutricionais do bebê, mas essencialmente à dimensão do seu estômago, que é do tamanho de um berlinde. Quem é que não jogou ao berlinde desse lado? A nova geração se calhar já não jogou, eu joguei bastante. Portanto, adequado não só, como eu estava a dizer, às necessidades nutricionais, mas também às necessidades em termos de dimensão de estômago, à capacidade de filtragem do rim, etc, etc, etc. O colostro são, como eu estava a dizer, 5 a 8, 9 mililitros, que duram 3 a 7 dias, consoante a forma como nos comportamos ao longo desses dias. Mas isso já não dá para estar a explorar agora. Depois disso, vem então a chamada subida ou descida de leite. O órgão de comando é o cérebro, as mamas estão abaixo, portanto eu diria a descida. Há muita gente que diz subida, porque também se associa que no momento em que o bebê está a mamar, o cérebro está a processar a informação e a dizer, se já não há lá bebê, o meu útero pode evoluir, voltar ao seu sítio original, e portanto é também possível que a mulher, enquanto dá de mamar, possa sentir contrações uterinas nos primeiros dias de pós-parto, e daí vem o termo subida de leite. E esse é o momento mais dramático, mais difícil, mais desafiador, e que se caracteriza por uma produção excessiva relativamente àquilo que o bebê consome ou à capacidade de drenagem do bebê, vamos dizer mais assim. Esta fase, e por isso é que a amamentação deve ser uma decisão tomada em base diária, pelo menos no primeiro mês de vida. Esta fase, desde que bem orientada, dura 24 a 48 horas. Pois é relativamente fácil de superar desde que bem orientada. E já lá vamos, porque o cuidar da mama faz parte disso. Ninguém ultrapassa isto de uma forma leve, ligeira, descontraída, se tiver uma mama com gretas, com fissuras, com dor, etc. Portanto, já vamos falar disso. Só vos estou a dar aqui uma pequena resenha do processo para perceberem depois o que é que há de suporte neste processo. Depois desta descida de leite vem aquilo a que nós chamamos a velocidade, aqui eu chamo a velocidade cruzeiro, portanto a fase do leite maduro, em que aquilo que temos que superar são muito mais obstáculos emocionais do nosso quinto andar, que é altamente impactante no processo da amamentação. E esta do impactante vem da segurança rodoviária, claro, lógico, está aqui
também a influenciar a linguagem, mas vamos então falar do que é que o mercado tem. Façam de conta que vamos a um supermercado ou uma farmácia e que vamos explorar toda a parafernália de produtos que temos à nossa disposição para nos ajudar antes e durante o processo de amamentação e vamos falar deles. O primeiro, e que todas as grávidas que possam estar a ouvir-me ou que vão ouvir esta gravação a posteriori, todas as grávidas recebem nos primeiros brindes que vão tendo nas farmácias, nos workshops a que vão, etc., recebem discos descartáveis. E os discos descartáveis são aquele artigo que, segundo a própria Organização Mundial de Saúde, é desrecomendado, não deve ser utilizado, pelo menos nos primeiros 15 dias de pós-parto. E porquê? Não só porque fica a empapar a mama, mas porque a temperatura dentro do disco aumenta e, portanto, aumenta o risco de infecção e de proliferação de bactérias. É um bocadinho, eu costumo comparar com um penso higiênico. Sim, este é aquele direto em que falamos de tudo. Costumo comparar o disco descartável com o penso higiênico, porque de facto já todas nós usamos um penso higiênico e pomos limpinho, lavadinho para estarmos fresquinhas e 5, 10 minutos depois ninguém se sente limpinho e fresquinho. É exatamente o que acontece com o disco descartável que nós utilizamos para tapar a nossa mama. Portanto, este é aquele produto que, se vocês tinham na lista para adquirir ou juntar muitas amostrinhas de oferta, risca, porque não só em termos ambientais, em termos ecológicos, em termos de gasto financeiro, é um dispêndio de valor desnecessariamente, mas é também formalmente desrecomendado pelas razões que vos aponto. Não queria passar para o produto seguinte e vou pedir a vossa colaboração se lembrarem de mais produtos que eu não refira. Eu vou tomar aqui nota de um que entretanto me lembrei quando estava a começar o direto, porque eu fiz aqui uma lista. Claro, a pessoa tem que se preparar para o direto e ir deitando o canto do olho aqui aos apontamentos. Não queria passar para o produto seguinte sem vos dizer que outro pressuposto que devemos ter em conta é que estamos num mundo ocidental, porque idealmente nós andaríamos com as mamas ao léu. Isso seria o ideal, a receber a luz solar, a vitamina D, a manter a pele seca, tudo no seu normal. Mas nós estamos num mundo ocidental e ficamos fechadas num hospital, ou mesmo que tenhamos o parto em casa, provavelmente temos muitas visitas, temos ali um conjunto de circunstâncias, uns maridos ciumentos, zelosos, vamos dizer zelosos, que fica mais bonito. E portanto, circunstancialmente, nós próprias podemos não nos sentir confortáveis, também é legítimo, e portanto não há condições para que andemos com as mamas ao léu como se no meio do mato estivéssemos. Portanto, é com base nestas circunstâncias que vos falo em produtos de suporte à amamentação, ok? Porque no meio do mato não precisaríamos de nada disto, andaríamos com as mamas ao léu, que seria o ideal. E essa é a melhor recomendação para todo o tempo que vocês possam fazê-lo. Não é a recomendação para quando têm visitas e não se sentem bem, para quando estão no hospital e estão outras pessoas à volta, portanto, como calculam. Então, voltando a produtos, já falei nos discos descartáveis e já expliquei porque é que desrecomendo, porque não sou só eu, é a própria Organização Mundial de Saúde. Queria ainda deixar-vos uma outra ressalva. Estou a ter mudado aqui as redes e estou a ver aqui uma jovem a acabar de chegar, enfermeira, e que está a amamentar a sua terceira cria. Bem-vinda, amiga mãe. Espero que esteja tudo bem convosco. Alvíceras para o novo bebê. Desculpem lá que eu devo ter entrado aqui uma pestana para o olho e estou aflita. Não queria passar o direto a chorar, por mais emoção que tenha a falar deste tema, não é? Pronto. Estava a dizer que não queria avançar para mais produtos sem vos trazer outro pressuposto, que é, enquanto durar o processo de amamentação, a minha recomendação é,
Se estão vestidinhas e cobertas, a mama deve ter uma tampa. Tal como quando usamos um biberão, no final lhe colocamos uma tampa para proteger a tetina, quer de impurezas que andam no ar, quer da própria cair ao chão, danificar-se, estragar-se, também devemos proteger a nossa mama. E isso não é suficiente com o sutiã, porque o sutiã é lavado junto com a piuga do marido, que pode ter vindo de jogar futebol com os amigos. Portanto, devemos ter algo para cobrir, tapar, servir de impedimento à entrada de bactérias, porque temos os nossos poros muito mais abertos. Portanto, devemos ter sempre algo a tapar a mama e só depois o sutiã. E então, falamos nos discos descartáveis, tentando aqui repescar a conversa. Fico muito contente de estar a ver entrar gente, porque é sinal que se aperceberam ou que aqui a minha menina do digital foi dizer alguma coisa à página oficial que não podemos fazer o direto por lá porque tem menos de 60 dias, quer Facebook, quer Instagram, portanto eu tive que improvisar, não vos podia deixar sem tema, sem direto, havia um compromisso. Então, voltando ao tema, falei nos discos descartáveis, desrecomendei, a própria Organização Mundial de Saúde desrecomenda. Então, o que se recomenda? Recomendam-se discos reutilizáveis, que possam ser laváveis, que possam durar por todo o processo de amamentação. Recomenda-se em termos ambientais, ecológicos, financeiros e de salubridade da mama. É isto que se recomenda. Agora, se são de algodão, de bambu, de microfibra, de lã merino, de o que for, feitos pela vossa mãe, com 4 camadas de fralda de musselina e com um formato completamente diferente, porque ela vos fez um coração, é absolutamente irrelevante. Pessoalmente, há 2 que eu gosto bastante e uns terceiros, digamos, para situações mais específicas. A Kerrywell e, falando de marcas, a Kerrywell, porque é o que eu conheço, a Kerrywell tem uns negros que eu acho espetacular a ver essa possibilidade, porque nós podemos ter necessidade de pôr um vestido escuro e não temos que levar ali um disco branco que sobressai, que se nota uma rodela, e eu posso estar impecável e sentir-me glamourosa, mesmo estando a amamentar. Portanto, gosto dos negros porque nos dão essa possibilidade, para cerimónia ou não cerimónia, whatever. Gosto de uns que existem já de várias marcas de algodão, prefiro sempre materiais nobres, vamos dizer assim, que não me está a ocorrer outra palavra, como o algodão, o bambu, e não as fibras sintéticas, mas por razões óbvias que a pele respira, é mais salubre. Desculpem se ouvem este ruído. Gosto, não sei se consegue perceber, talvez no Insta melhor do que no Face, porque são algodão de um lado e tem a rendinha do outro, estão a ver? Ok, agora vais ver aqui se nota. Porquê? Porque nos permite perceber qual é o lado que eu posso pousar no braço do sofá e qual é o lado que vai depois estar em contacto com a mama. E eu gosto de brincar e tenho sempre algumas brincadeiras para ir colocando pelo meio, e não é por estar a fazer um curso de escrita humorística com o Ricardo Araújo Pereira, é porque vos mantenha atentas, e quando falamos de uma aula de 4 horas fica mais fácil. Gosto de dizer que estes com a rendinha são excelentes para levar quando vamos almoçar ou jantar à casa da sogra, para ela dizer que prendada é a minha nora, que até tem aqui uns discos com renda, olha que bonitos. Pronto, é a minha brincadeira. E gosto também de materiais como o bambu, pelas razões que já vos disse. E isto eu diria que é um básico para levar na mala para o hospital. Portanto, enquanto durar a amamentação, eu devo proteger a minha mama, colocar-lhe uma tampa, nos momentos em que, volto a referir e vou dizer várias vezes, que não possa estar com as mamas ao léu, que seria o ideal, mas tendo a necessidade de cobrir-me. Então eu devo usar uma tampa específica para a mama, que posso lavar. Algumas marcas, esta por exemplo, traz uma bolsinha para eu poder meter a lavar por separado, ou até lavar no lavatório ao final do dia. Normalmente as embalagens trazem 3 pares, que me parece o suficiente, ainda dá depois
de deixarmos de usar para emprestar à prima, portanto, em todos os níveis é um produto interessante e uma aposta que faz parte, para mim, dos básicos para levar para o hospital. Depois, uma coisa que as senhoras normalmente deixam para segundo plano, aliás, normalmente deixam tudo isto para segundo plano, porque a maioria das senhoras é tudo para o bebê, tudo para o bebê, tudo para o bebê, e depois, se eu conseguir amamentar, eu lá penso. Não é se, é se decidiram antes do bebê nascer que querem amamentar, têm que pensar que a primeira vez que vão utilizar a mama, devem cuidar dela. Tal e qual como a primeira vez que utilizam um biberão, e não estou a comparar a mama com o biberão, porque há tempos usei esta expressão e a coisa correu muito mal, disseram que uma mama não era igual a um biberão, não é, graças a Deus, mas quando eu uso um biberão, eu higienizo, eu cuido dele. Quando eu uso a mama para dar de mamar, eu também tenho que cuidar dela desde a primeira utilização, desde a primeira vez que eu dou de mamar ao bebê, não é depois. Porque 2 ou 3 dias no processo de amamentação impactam imenso, como já vos disse, pelo bocadinho que vos dei do enquadramento do processo. Pronto. Mas ia dizer que as senhoras se esquecem muito delas próprias e um bom sutiã e termos um bom suporte da mama, sobretudo as senhoras que têm a mama já de si mais volumosa, mais protuberante, mais exuberante, tamanhos de sutiã maiores, copas maiores, devem ter um bom suporte, porque há uma alteração na elasticidade e na sensação que nós temos quando estamos a amamentar, e sobretudo nos primeiros dias, porque os ductos se enchem, porque aqueles canais, alguns, aqui a nossa amiga mãe já vai no terceiro, mas muitas de nós, primeiro filho,